Sejam bem-vindos, meus queridos estudantes de Direito Civil. Eu sou o professor Cláudio Melquias Medeiros, sou professor de Direito Civil e Teoria Geral do Processo na Univille, em Joinville. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos direitos de vizinhança no tópico da passagem forçada. Somente para contextualização, o direito de vizinhança compreende o uso normal da propriedade, as árvores limítrofes, da passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, das águas, dos limites entre prédios e direito de tapagem e do direito de construir. Nós já abordamos em mini-aulas o uso normal da propriedade, as árvores limítrofes e agora vamos falar um pouco sobre a passagem forçada. É importante, antes de entrar no tópico específico, relembrar alguns pontos importantes do direito de vizinhança. E aí eu utilizo uma fala da ministra Nancy Andrighi em um dos seus julgados sobre direito de vizinhança, que ela assim se refere. Os direitos de vizinhança são manifestação da função social da propriedade, caracterizando limitações legais ao próprio exercício desse direito, com viés notadamente recíproco e comunitário. O que caracteriza um determinado direito como o de vizinhança é a sua imprescindibilidade ao exercício do direito de propriedade em sua função social. Lembro também que você vai encontrar os direitos de vizinhança lá no Código Civil, entre os artigos 1277 e 1313. Lembro também que quando o Código Civil se refere a prédio, ele está querendo se referir ao imóvel, né, que pode compreender a casa, o edifício, o terreno, área rural, etc. O direito de vizinhança está ligado ao direito de propriedade e da posse, não podemos esquecer do grude, né? Ou seja, quem tem a propriedade tem o direito de gozar, reaver, usar e dispor. E quem tem a posse tem o exercício de algumas dessas faculdades. O vizinho nem sempre é somente aquele que mora no teu lado, atrás ou na frente sua. Ele pode ser também uma fábrica ou um estabelecimento ou alguma empresa ou alguém que exerça alguma atividade que possa vir prejudiciar a sua saúde, a sua segurança ou o seu sossego. Direitos de vizinhança, como já falou a ministra Nancy Andrighi, é a limitação ao uso pleno da propriedade e da posse. Está aliado à função social da propriedade e da posse e o objetivo é o bom convívio em sociedade. Lembro também que você deve complementar a tua leitura com as leis municipais, leis federais e também considerar os usos e costumes. O tema de hoje, dessa nossa mini-aula, é da passagem forçada. Está previsto no artigo 1285. E importante, isto não cai no exame da ordem, isso desaba no exame da ordem, é muito pedido, né? Passagem forçada é o direito que a lei confere ao proprietário de prédio encravado a ter passagem em terreno contíguo ou próximo, né? Em zona rural é comum uma fazenda que não tenha saída. No entorno, há somente vizinhos. Por força do encravamento, não é possível produzir de maneira adequada. É um direito baseado no princípio da solidariedade que deve haver entre os vizinhos. O Instituto da Passagem Forçada não se confunde com a servidão. Se surgir uma estrada liberando o acesso a essa propriedade, a passagem forçada cessa. Lembrando que servidão é um instituto do direito de direito real e a passagem forçada não. Como a propriedade do vizinho o vizinho obrigado é desvalorizada, aquele que obtém o direito à passagem forçada é obrigado a indenizá-lo. O direito à passagem forçada não é gratuito, mas oneroso. Quem fixa o valor da indenização, se não houver acordo, é um perito em juízo. Pois bem, o que diz
o artigo 1285. Ele prescreve o seguinte: o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, indenização plena, né? Cabal é plena, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Parágrafo 1º. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes, prédio aqui é o imóvel, né? De modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente, isso é o parágrafo 3º, né? Ainda quando, antes da alienação, existia passagem através do imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois a dar uma outra. Muito bem. O proprietário ou possuidor de um prédio, de um imóvel encravado, que não tem saída para a via, tá? Por exemplo, só pode chegar de helicóptero, tem o direito potestativo. Entende-se como direito potestativo aquele direito que não admite contestações. É prerrogativa jurídica de impor a outrem a sujeição ao seu exercício. É o imperativo da vontade. Isso é direito potestativo. Então ele tem o direito potestativo de exigir do circunvizinho, de seu lindeiro, de seu confinante, a passagem mediante indenização. Então, passagem forçada é diferente de servidão de passagem, pois esta é instituto de direito real. Aquela não. A passagem forçada, a sua natureza decorre de lei, modalidade de direito de vizinhança, imposição legal em prol do proprietário do prédio confinante. E aí nós temos o enunciado 88 do Conselho da Justiça Federal que diz o seguinte: o direito de passagem forçada previsto no artigo 1285 do Código Civil também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas inclusive a necessidade de exploração econômica. Exemplo, um terreno encravado, localizado a 30 metros da rodovia e tendo o proprietário da área rural ter que dar toda uma volta e despender bastante tempo para chegar até a rodovia. Nesse caso, a jurisprudência entende que há a possibilidade de exigir, né, a concessão de uma passagem para que este agricultor, este proprietário rural possa acessar a rodovia. A passagem forçada também se aplica à passagem de cabos e tubulações. Pois bem, era isto. Fiquem com Deus, se inscrevam e cliquem no sininho. Um forte abraço a todos. Nos veremos na próxima mini aula.